Salve, galera! O canal Camisa 4 vai conversar com vocês hoje sobre a Champions League, edição 2024-2025. Teve grandes mudanças no modelo, né, de organização do campeonato. Já foram sorteados os jogos da primeira fase, chamada de fase de liga, e vocês vão saber direitinho aqui quais foram as principais mudanças e quais são os principais confrontos, né, entre grandes times europeus nessa primeira fase da Champions League. Vamos lá então, quais são as principais mudanças desse ano? O número de times passou de 32 para 36 equipes. E não vai ter mais aquela fase de grupos que tinha antigamente, né, que eram 8 grupos com 6 times em cada grupo. Essa montagem de grupos, ela tinha lá um monte de critérios, né? Pote 1, pote 2, pote 3, pote 4, né? Porque eram grupos de 4 times, e aí tinha um time de primeira linha, um time de segunda linha e assim por diante. Então havia muito poucos jogos grandes na primeira fase, né? E isso, na avaliação da UEFA, estava tirando um pouquinho o brilho do campeonato. Então eles mudaram agora para 36 equipes, e todas foram colocadas no mesmo pote. Então não tem mais fase de grupos. E como é que vai funcionar? É assim, cada time vai jogar contra 8 adversários. 4 partidas em casa e 4 fora. Esses adversários foram sorteados no dia 29 de agosto. E tinha muito poucas limitações no sorteio. Por exemplo, um time não podia pegar mais adversários do seu próprio país. Mas fora isso, não tinha nenhuma restrição, por exemplo, de um time pegar 8 adversários de grande potência mundial. Não tinha essa restrição. Então, o sorteio foi feito. Eu vou daqui a pouquinho falar para vocês aqui dos principais confrontos que a gente já sabe que vão acontecer nessa primeira fase, que vai de setembro até janeiro. Ao final desses 8 jogos de cada uma das equipes, os primeiros 8 colocados, por pontos corridos, vão se classificar direto para a fase de oitavas de final. Se houver empate na pontuação, serão usados critérios de desempate semelhantes a qualquer campeonato nacional, né? Número de vitórias, saldo de gols, gols marcados e assim por diante. Então, repetindo, os primeiros 8 passam direto para as oitavas. Quem ficar entre o 9º e o 24º lugar vai fazer um mata-mata, com jogos de ida e volta. O 9º vai pegar o 24º, o 10º vai pegar o 23º e assim por diante. Quem faz o jogo da volta em casa é o time de melhor campanha. Então aí será completada a lista de quem passa para as oitavas e daí para frente segue o modelo igual ao dos anos anteriores. Oitava de final, mata-mata com jogo de ida e volta, quartas de final também jogo de ida e volta, semifinal jogo de ida e volta e a final num jogo único, como vem sendo nos últimos anos. Quem ficar entre o 25º e o 36º lugar vai ser eliminado sem chance de passar para a Europa Liga, né? Que nos anos anteriores, como classificavam os 2 melhores de cada grupo, quem ficava em terceiro ainda tinha chance de ir para a Liga Europa, né? Como é aqui na América do Sul, né, que quem fica na Libertadores em terceiro colocado na fase de grupos cai para a Copa Sul-Americana, né? Então não vai ter isso lá na Europa nesse ano. E aí no sorteio que foi realizado no dia 29 de agosto, né, a ideia da UEFA de ter mais jogos grandes na primeira fase acabou dando certo. Eu vou dar para vocês aqui alguns exemplos de jogos que foram sorteados nesse dia 29 de agosto. Né? Entre os jogos mais importantes que foram marcados, estão aí algumas finais recentes da Champions League. Por exemplo, o Real Madrid e Borussia Dortmund, que fizeram a última final, vão se encontrar nessa fase chamada de fase de liga, né? Que é a primeira fase da Champions desse ano. A mesma coisa com Inter de Milão e Manchester City, que fizeram a final de 2 anos atrás. A mesma coisa com Real Madrid e Liverpool,
que fizeram a final de 3 anos atrás. A mesma coisa com Bayern de Munique e PSG, que fizeram a final em 2020, naquele ano da pandemia, né, com estádios fechados para o público, né, que foram, desde as quartas de final até a final, foram jogados em menos de um mês lá em Lisboa, né, com os times ficando confinados e, repito, sem público, né. Bayern de Munique e PSG fizeram a final, Bayern ganhou de 1-0 e vão repetir esse jogo agora. Tem outros grandes clássicos, como Milan e Real Madrid, o Milan, que é o segundo maior vencedor da Champions, né, contra o Real Madrid, que é o maior vencedor com 15 títulos. Né. Vai ter também jogos do PSG contra o Arsenal, que é um grande time. Vão ter pelo menos 10 ou 12 clássicos grandiosos nessa primeira fase, que eu repito, vai de setembro até janeiro. E daí para frente começa o mata-mata. Né? Quando chegar a fase de oitavas, começa o mata-mata como era antes. Só que antes das oitavas vai ter, como eu disse antes, um mata-mata entre quem ficar do 9º ao 24º lugar. Então essas são as principais mudanças, né, que aconteceram no regulamento desse ano, e a gente vai ter então, ao que tudo indica, uma Champions muito mais emocionante desde as primeiras fases, né? Porque até os anos anteriores a emoção para valer mesmo acontecia a partir da fase de oitavas com os mata-matas. É isso por enquanto. Num próximo vídeo eu vou falar dos favoritos, da estrutura dos times e assim por diante. Por enquanto, obrigado pela sua companhia. Se gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreva aqui no canal, que assim você vai ser notificado toda vez que houver vídeo novo aqui no Pedaço. Um abraço e obrigado pela sua companhia.